Lendo a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. O título da nossa mensagem de hoje é o seguinte: Céu e Inferno e Purgatório. Capítulo 11 da Carta de Paulo aos Romanos, versículo 22, lemos: Considera a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Prezados ouvintes, reiteradas vezes temos aqui falado a respeito da Bíblia. A palavra Bíblia significa pequena coleção de livros. É um livro que nasceu no coração de Deus, editada por homens santos, orientados pelo Espírito Santo. Isso nós lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, onde o escritor declara, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos este livro que nos orienta na vida espiritual, na vida secular, e nós dizemos então que procuramos observar os ensinos da Bíblia Sagrada que foram dados pelo Espírito Santo. E esses ensinos na Bíblia Sagrada não devem ser questionados, porque são, na verdade, para serem cumpridos, obedecidos. Infelizmente, no decorrer dos milênios, muitos homens criaram teses ou teorias teológicas, dogmas, que deturparam a palavra de Deus. E queremos apresentar, então, alguns ensinos que estão baseados na Bíblia e outros que estão fora da Bíblia Sagrada. Por exemplo, o título da nossa mensagem foi Céu e Inferno, numa declaração, e Purgatório, com uma interrogação. Por quê? Porque reconhecemos que céu e inferno são palavras bíblicas, mas purgatório não. Então a palavra divina em sua totalidade apresenta apenas dois destinos eternos que são chamados de céu e inferno. Nas palavras de Jesus, no capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14, ele ensina que há dois caminhos, duas portas que conduzem a dois fins distintos. Diz o texto bíblico, vou ler para os nossos ouvintes, capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14, onde no chamado Sermão do Monte, Jesus assim aponta, diz ele: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E aí estão dois caminhos, dois lugares.
nós chamamos o caminho estreito, conduz ao céu, e o caminho largo, espaçoso, conduz ao inferno. E encontram-se, então, na dimensão espiritual, esse lugar chamado céu, que é destinado àqueles que perseveraram ou perseveram na doutrina apontada na Bíblia Sagrada, e o outro caminho inverso, que é o inferno, aos que são desobedientes às verdades de Deus. Vamos agora dar algumas informações a respeito do céu, conforme nós encontramos na Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, nós dizemos que o céu é prometido àqueles que são fiéis às ordenanças de Deus. Quem falou do céu? Jesus. Nós lemos em João 14, versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Um outro texto que apontamos no Antigo Testamento está no livro de Isaías 66, versículo 1, onde o próprio Deus declara: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Agora pergunta, o que é o céu? Respondemos pela Bíblia que o céu é um lugar eterno. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esta linguagem, casa terrestre, fala do nosso corpo, deste nosso tabernáculo, que é a casa, a morada do nosso espírito. Se eventualmente nossa casa terrestre cair pela morte física, não vamos ficar desalojados, porque temos no céu um edifício, uma casa não feita por mãos. Seguindo o texto bíblico a respeito do céu, lemos no Salmo 45, versículo 6, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ainda no Salmo 145, versículo 13, o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Outra informação que colhemos na Bíblia é que o céu é um alto lugar. E a respeito diz a Bíblia, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Citação de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Outra informação que colhemos na Bíblia a respeito do céu, que o céu é um lugar de paz, sem fome, sem tristeza, sem dores e sem choro. É o que nós lemos na Bíblia Sagrada, no capítulo 7 do Apocalipse, versículos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o céu, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água,
da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E dizemos então para você, para esclarecer o melhor, que o céu não é simbólico, ou um estado de espírito, como algumas pessoas podem dizer, me sinto no céu, falando de um estado de bem-estar, mas o céu é real. Realmente, eu tenho que confessar que não tenho condições para descrevê-lo. É impossível, é maravilhoso, é além da nossa imaginação. Agora, a Bíblia Sagrada revela que houve pessoas na terra que foram para o céu sem provar a morte. Será que você poderia crer nisso? Mas é o que nós lemos na Bíblia Sagrada, por exemplo, com respeito a Enoque, cuja história está no capítulo 5 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e a respeito de Enoque se reporta o escritor do livro aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 5. E lendo a Hebreus 11, 5, diz o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Outro que foi para o céu sem provar a morte foi Elias, cujo registro está no segundo livro de Reis, capítulo 2 e versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Que bênção ter subido ao céu sem passar pela morte. E apresentamos o Senhor Jesus. Varões galileus, porque estás olhando para as alturas, esse Jesus, que dentre vós foi assunto, isto é, ascendeu ao céu, virá do modo como o viste subir. Está em Atos, capítulo 1, versículo 11. Jesus passou pela morte, ressuscitou corporalmente, passou 40 dias ainda na terra com os seus discípulos, dando-lhes provas insofismáveis da sua ressurreição, e por fim foi assunto ao céu na presença de cerca de 500 pessoas, como se reporta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 e versículo 6. Agora, pessoas na terra, diz a Bíblia, que foram arrebatados e contemplaram os céus em momentos quando estavam aqui na terra. E o primeiro que queremos apresentar é Estevão. Diz o texto bíblico de Atos 7, 55 e 56, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Paulo, o apóstolo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4, ele declara: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito o homem se referir.
João, o escritor do livro do Apocalipse, declara: achei-me em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em um livro e o manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía-lhe uma afiada espada, de 2 gumes o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e estive morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:10 e 18. E eu admito que o prezado ouvinte, através destas leituras, pode crer na existência do céu, porém a Bíblia fala agora do inferno. Mas desse lugar ninguém gosta de ouvir informações, mas a Bíblia fala dele. A existência do inferno, quero dizer para você, meu prezado ouvinte, é irrefutável dentro da Bíblia Sagrada. Só aniquilacionistas, pessoas que admitem que a morte é o final de tudo, é a cessação de toda atividade inteligente e consciente, morreu, acabou. Quem não já ouviu esta sentença? Agora dizemos que o verdadeiro servo é aquele que está na presença do Pai, não pelo medo do inferno, sim pelo prazer e satisfação de honrar e glorificar ao Senhor Deus. É a razão da nossa existência aqui na terra. E na Bíblia, a Bíblia foi escrita em 3 línguas: o hebraico, o aramaico, o grego. E nós encontramos a palavra inferno traduzida, por exemplo, do hebraico, 66 vezes da palavra Seol. Seol no hebraico indica inferno. Sepultura vem da palavra hebraica kever, kevurá, no hebraico. E no grego, língua do Novo Testamento, nós temos 10 vezes a palavra Hades e 12 vezes a palavra Geena. Se você me perguntasse quem citou tantas vezes assim o inferno dentro da palavra Hades e Geena, eu quero dizer para você, foi Jesus. A palavra Geena aparece 12 vezes, eu disse, uma só vez. Não está nos evangelhos, está no livro de Tiago. Então Jesus citou 11 vezes este lugar. E aparece a palavra grega tártaro em 2 Pedro 2:4, falando daqueles anjos que pecaram, que estão lá conscientes em tormento. E como é descrito o inferno na Bíblia Sagrada? Na palavra de Jesus, em Mateus 25:46, está escrito que inferno é lugar de castigo eterno. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aparece em Mateus 25:41, citado por Jesus, fogo eterno. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aparece no livro de Isaías 33:14, as chamas eternas e fogo devorador. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios,
e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Ainda aparece a palavra fornalha acesa, palavra de Jesus. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 41, 42, 49 e 50. E agora, por fim, esta situação do purgatório. Que dizer do purgatório? É uma doutrina bíblica? Nossa resposta é não. Trata-se de uma invenção religiosa criada pelo Papa Gregório I em 593. O Concílio de Florença, realizado em 1439, a aprovou e foi confirmada no Concílio de Trento em 1563. Sua sustentação está no livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42 a 46. Mas queremos ressaltar que o livro de Macabeus é um livro apócrifo, dentre os 7 livros apócrifos que conhecemos como Judite, Tobias, Baruque, 1º, 2º Macabeus, Eclesiástico e Sabedoria. Não há na Bíblia textos que afirmam a existência do purgatório. Na realidade, a palavra de Deus mostra com clareza a existência de apenas 2 destinos eternos, o céu e o inferno, que são selados com a morte, significando: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, que fazer? Jesus está convidando para a salvação, como lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 a 13, declara: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. É o que diz Romanos 10 e 13. Meu prezado ouvinte, você pode hoje garantir a sua salvação no céu, aceitando a Jesus como seu Salvador. E diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu te agradeço porque tu me aceitas como eu sou e perdoas todos os meus pecados. Toma conta da minha vida, eu quero ser aquela pessoa que tu queres que eu seja, e comece uma vida nova perto do Senhor Jesus Cristo. E diga comigo: amém. Não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer.
simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor com muito Do Tiago, da Vila Margarida. O Tiago pergunta o seguinte, pastor: as pessoas que não são cristãs, que clamam o nome de Deus instintivamente diante de um iminente perigo de morte, e isso tem bastante, né? Podem se salvar diante dessas situações? Nós queremos responder que, dentro da leitura da pergunta que fizemos, geralmente as pessoas que não são cristãs clamam o nome de Deus, mas sem conhecimento do que diz a Bíblia sobre o meio de salvação. Neste ponto, nós lemos na Bíblia Sagrada que para fazer um clamor no sentido de obter a salvação,
Está escrito o seguinte em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 11: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então, nós dizemos que clamar a Deus no momento de um perigo iminente, mas sem o conceito, sem a informação que a Bíblia nos transmite, conforme acabamos de ler, esse pedido pode ser atendido por Deus num socorro à pessoa que clama, mas não envolve a salvação, dado que a pessoa não tem conhecimento de Jesus Cristo e não pode confessá-lo como Salvador e Senhor. É o que nós lemos no mesmo capítulo 10 de Romanos, versículo 13 e 14, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas no versículo 14 faz uma pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Não é toda pessoa que clama a Deus em momento de perigo que ela realmente aceitou a Cristo como Salvador e Senhor. Ela pode instintivamente clamar a Deus sem conhecer o que recomenda a Bíblia, pode ser ouvida nesse particular, porém, isso não implica na salvação da pessoa. Ela pode futuramente, sim, agradecida pelo livramento, prostrar-se diante do Senhor Jesus e aceitá-lo como Salvador e Senhor. Se fizer isso, será salvo. Agora, o simples clamor por livramento de um perigo iminente não salva ninguém no sentido bíblico. Uma outra pessoa que não quis se identificar, mas é mulher, coloca o seguinte: que nós humanos somos alguns bilhões de habitantes na Terra. E ela pergunta: existem anjos e demônios para cada habitante da Terra? Como eles se formam? Essa é na verdade, ela fez duas perguntas. Essa é a primeira: como eles se formam? E a segunda pergunta: devemos ter medo do diabo? Ele tem algum poder sobre nós para nos fazer o mal? Bom, respondendo à primeira pergunta, nós queremos dizer o seguinte: que os anjos foram criados diferentemente dos homens. Enquanto nós, seres humanos, partimos de um casal chamados Adão e Eva, e daí crescemos e estamos esta população de 7,5 bilhões de pessoas, os anjos todos foram criados de uma só vez. Só que a Bíblia não declara propriamente quando eles foram criados, mas foram criados antes de nós, seres humanos. E lemos uma referência no livro de Jó, que frequentemente é citada para apontar a criação dos anjos. Jó 38, versículos 4 a 7, onde surgem umas perguntas: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? São perguntas para pessoas que se colocam como pessoas ateias, que negam a existência de Deus, e Deus levanta essas perguntas para saber se a pessoa poderia responder, que obviamente não tem condições. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência.
E no versículo 10, 7, lido, fala: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Estas estrelas da alva e filhos de Deus indicam, então, os anjos criados, todos os anjos criados por Deus numa só vez, diferentemente de nós, seres humanos. Então, os anjos são seres espirituais e criados com uma finalidade não só de adorar a Deus e lhe prestar culto, mas também ajudarem os que hão de herdar a salvação, como nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. É levantada a seguinte pergunta: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores indicam espíritos com personalidade, podendo então agir como um ser humano, só que nós temos corpo humano, e enquanto eles são simplesmente espíritos, mas espíritos pessoais, que são enviados para ajudar aqueles que servem a Deus. Sendo eles pessoais, com o livre-arbítrio, houve aqueles que acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus, de acordo com Isaías 14, versículos 12 a 15, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui está em Isaías 14, 12 a 14, a descrição de como se deu a queda de Lúcifer, que significa portador de luz, e hoje é conhecido como o diabo, sendo ele o sedutor. Então nós temos aqui que os anjos que permaneceram fiéis a Deus, conhecidos como anjos eleitos, são em número de milhões, um número muito maior do que os habitantes da terra nos dias atuais. Apocalipse 5, versículo 11, diz o texto: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Então aí está o número incontável. Quanto à segunda pergunta da mesma consulente, não devemos ter medo do diabo, mas sim lutar contra ele. Efésios, capítulo 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele é o nosso inimigo e devemos lutar contra ele e sairmos vencedor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então perguntamos: Deus não pode proteger a sua propriedade, que somos nós, se fomos comprados por bom preço? E a nossa resposta é positiva, sim. E isso nós lemos em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aí está então a nossa resposta, que temos vitória sobre o diabo. Agora a Bíblia previne
vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quero dizer que o diabo não conhece nossos pensamentos, só Deus conhece nossos pensamentos. Ó tu que conheces o coração dos filhos dos homens, mas o diabo não. Agora, ele sugere pensamentos pecaminosos. Daí o escritor bíblico dizer, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O Gentil, da cidade náutica, São Vicente. Pastor, gostaria de saber se o que está descrito ou escrito em Mateus 24:19 é literal, é uma metáfora ou é uma metáfora. O que Jesus quis dizer? Nós queremos responder ao nosso consulente que o que está escrito nesse trecho bíblico é literal. Na resposta de Jesus aos seus discípulos que lhe perguntaram sobre 3 assuntos em Mateus 24:3, quando se dariam estas coisas, que seriam então a destruição do templo, vamos ler o texto. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, primeira coisa. Segunda, que sinal haverá da tua vinda? Terceira, do fim do mundo? Então a pergunta que levantamos, que coisas apontava Jesus? Para a destruição da cidade de Jerusalém. Para isto, lemos em Mateus 24, 16 e 20 que Jesus dá conselhos práticos para sair da cidade antes que a cidade fosse invadida e se tornasse impossível escapar. Isto está em Mateus 24, 16 a 19. Vou ler. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. De modo que os cristãos que ouviram o conselho e fugiram para a pequena cidade de Pela, próxima ao mar da Galileia, escaparam. Entretanto, as mulheres grávidas teriam problemas em fugir. Mas as que foram obedientes conseguiram escapar da destruição da cidade ocorrida no ano 70 da nossa era. O André Luiz, do Guarujá. Pastor, gostaria de receber uma orientação, porque eu estou exatamente como disse o apóstolo Paulo em Romanos 7,15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Queremos dizer ao nosso consulente que o texto ensina que não devemos nunca subestimar o poder do pecado e tentar subjugá-lo com as nossas próprias forças. Devemos apoiar-nos na provisão de Deus, a fim de alcançarmos a vitória contra o mal. E o Espírito Santo vive em nós e nos dá esse poder, como dizemos com Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Devemos dizer também, como Paulo em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, tenhamos cuidado, não nos entreguemos às paixões da nossa carne, do tempo quando não éramos cristãos. Saibamos que sozinhos não temos
essa força para vencer, mas recebemos o poder de Deus para vencer as tentações. E assim somos vitoriosos e podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Não justifique sua fraqueza dentro dessa condição de que o que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero esse faço, e a pessoa se acomoda e dá margem aos apetites da carne e se vê derrotado. Nós não fomos chamados para ser derrotados, mas para sermos vitoriosos. Gilton, da Vila Ema, em São Vicente. Gostaria de saber sobre os 4 animais que ficam diante do trono de Deus. Eles têm algum significado específico? Sem dúvida. Vamos ler o texto bíblico de Apocalipse, que diz o seguinte: havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Queremos dizer que esta linguagem simbólica representam os atributos de Deus pelos 4 seres viventes, ou 4 animais. Essas criaturas não eram animais reais, eram apenas símbolos, usando a linguagem metáforas. E os atributos de Deus, simbolizados pela aparência animal dessas 4 criaturas, eram, em sua majestade e poder, o leão, a fidelidade de Deus, o bezerro, a inteligência, o ser humano, e a soberania, a águia. E essa linguagem simbólica do capítulo 4 de Apocalipse, versículos 6 e 7, foi usada também pelo profeta Ezequiel, que viu 4 criaturas semelhantes em uma de suas visões. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 a 10. Terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Agradecemos a atenção do telespectador para o nosso programa deste dia e convidamos para que você esteja em sintonia com essa emissora amanhã, nesse mesmo horário, das 13 às 14 horas. Procure divulgar esta programação e com certeza Deus trará a bênção para você, para a sua família e a todos aqueles que você divulgar esta programação. Vamos agora agradecer a Deus fazendo uma oração. Senhor, queremos agradecer por esta programação de hoje, que a Tua Palavra traga
conforto, que a Tua palavra traga edificação, exortação, e que as vidas que estiveram em sintonia conosco possam cada vez mais estar mais próximas do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, e que o Teu nome seja exaltado nessas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.